Às vezes, a maior escuridão que a gente enfrenta não está lá fora, nas sombras do mundo, mas aqui dentro, no canto mais secreto da alma. Eu sou alguém que passou a vida desvendando essas tramas ocultas, e o que vou te contar hoje, vindo de uma terra distante como a Nigéria, tem um eco forte em cada um de nós, brasileiros, que já se sentiu pequeno demais para a própria fé. É a história de um homem que achava ser o próprio erro, um fardo pesado, até que o impossível aconteceu, na boca de 3 cães raivosos, e um nome fez tudo mudar. Naquele pedaço de chão africano, onde o sol castigava a terra e a poeira dançava no ar quente, nasceu um menino chamado Olanii. Desde cedo, um peso invisível se aninhou nos ombros dele, mais denso que o calor abafado do meio-dia, mais profundo que as raízes das árvores antigas. Aos 7 anos, uma febre misteriosa varreu seu vilarejo, levando seu irmão caçula. Olanii, por um milagre estranho, saiu ileso. Mas como um veneno lento, essa sobrevivência trouxe uma nova maldição, os sussurros. A tia mais velha, em seu luto, lançou uma sombra gelada sobre ele, insinuando que Olanii carregava um espírito inquieto, uma marca de desventura que o havia poupado em detrimento do irmão. Aquela semente amarga e venenosa germinou no fundo da sua alma. Cresceu com ele a crença de que era indigno, um vaso quebrado, um pecador nato, apesar de toda sua devoção a Deus. Cada oração parecia ricochetear no teto da igreja de barro. Cada bênção dos mais velhos escorria como areia entre os dedos antes de tocá-lo. A mentira interna era um eco constante, um zumbido baixo na mente. Eu sou uma mancha, um erro indigno de qualquer graça divina. Ele via o mundo através de um véu de culpa, seus olhos sempre baixos, fugindo dos espelhos, evitando a luz direta do sol, como se sua própria sombra fosse um testemunho visível de sua impureza. O silêncio que o envolvia não era de reverência, mas de um medo profundo de que sua voz pudesse contaminar o ar sagrado, de que sua presença fosse um erro. A vida adulta de Olanii foi um testamento silencioso dessa dor, uma jornada que o levaria a um sacerdócio que ele esperava que o purificasse. Mas o destino ou a providência tinha outros planos, e um dia, numa trilha empoeirada, o véu se rasgou de vez. Eu era Olanii, e o sacerdócio para mim não foi uma escolha simples, mas uma fuga, uma tentativa desesperada de lavar a mancha que eu carregava desde a infância. Aquele sussurro de que eu era um erro indigno de qualquer graça divina virou um grito constante dentro do peito, sabe? Eu esperava que o manto sagrado, o cheiro forte de incenso nas manhãs frias da igreja, o toque áspero do altar pudessem finalmente me purificar, que o peso da batina, aquela lã espessa contra a pele, pudesse esmagar o fardo invisível que me acompanhava. Mas a dor me seguiu, como seguiu! Eu pregava, cara, com todo o fervor que conseguia juntar. Minha voz ecoava pela nave, as palavras saíam com um tom grave, mas eu sentia um vazio, como areia fina escorrendo entre os dedos molhados sem deixar rasto. Era uma sensação gelada, de que minhas próprias palavras ditas por mim não tinham força. Acreditava no fundo que minha impureza bloqueava a passagem da graça divina para minha congregação, que a bênção não chegava naquelas pessoas por minha culpa. Era como tentar sintonizar uma rádio velha no meio da roça. Só chiado e nunca música clara. Cada doente que não via cura, cada alma que eu não conseguia tocar de verdade, cada obstáculo na missão, virava uma prova, uma evidência irrefutável de que eu era, sim, indigno, um impostor no altar. Tentava compensar, viu? Jejum que me deixava com o estômago em brasa, uma fome que doía por dentro. Vigílias que esticavam a noite até os ossos doerem, o frio da madrugada entrando na alma. Penitências que marcavam a pele, esperando que a dor física pudesse apagar a mancha da alma. Mas era como tentar apagar uma sombra com mais escuridão. O silêncio da paróquia, à noite, pesava sobre mim como uma laje de concreto, esmagando qualquer esperança. Eu me sentia um pária entre meus irmãos de fé. Um eco oco, uma melodia sem alma, invisível aos olhos de Deus, e talvez aos dos homens também. A solidão, sim, era uma corrente fria amarrada no meu coração, puxando-o para um abismo. Você já se sentiu assim?
como se estivesse gritando num poço sem fundo e só ouvisse o próprio eco. Era um barulho surdo, mas que gritava dentro de mim. Uma voz que dizia: "Você não é digno." Essa mentira, cara, ela me acompanhava em cada passo. Na hora de pregar, as palavras pareciam areia, escorriam pelos meus dedos, vazias. Eu via os rostos da congregação, sedentos por uma gota de fé, e sentia que eu, o padre Olani, era um filtro quebrado, um santo de pau oco, como a gente diz aqui no Brasil. Eu me esforçava, juro. Jejum que me deixava com a boca seca e o estômago revirado. Vigílias que esticavam a noite, até o sol nascer, queimando meus olhos. Penitências que marcavam minha pele, mas não lavavam a mancha que eu sentia na alma. Era como tentar apagar uma sombra com mais escuridão. A cada falha, a cada oração que eu achava que não chegava ao céu, a mentira ganhava força. Tá vendo? Ela sussurrava. Você é um erro, um impostor no altar. A solidão, então, não era só um sentimento, era um peso físico, uma corrente fria amarrada no meu coração, puxando-o para um abismo. O ar parecia mais denso ao meu redor, as cores mais opacas. Eu evitava os espelhos, sabe? Como se minha própria imagem fosse um testemunho visível da impureza que eu carregava. Minha voz, quando eu falava, parecia contaminar o ar sagrado. Eu me sentia um pária, mesmo entre meus irmãos de batina. Foi numa tarde abafada, daquelas que o sol parece um forno ligado no máximo, que o véu da minha existência começou a se rasgar. Eu estava em missão, indo para um vilarejo isolado lá no interior da Nigéria. A terra vermelha rachada subia em nuvens de poeira a cada passo. O cheiro de terra seca e suor grudava na pele. O silêncio era quase palpável, quebrado só pelo zumbido insistente de insetos e o ranger das minhas sandálias. Eu caminhava por uma trilha estreita, o sol a pino castigando a nuca. O calor entrava pelos poros, me deixando mole, pesado. De repente, um calafrio subiu pela espinha, mesmo com o calor infernal. Um pressentimento. O ar ficou pesado, denso, como se a atmosfera tivesse engolido todo o som. O zumbido dos insetos sumiu. A poeira parou de dançar. Eu parei, respirei, ouvi. E então, das moitas secas, com um rosnado que fez meu sangue gelar, eles surgiram. 3 cães raivosos, a espuma branca escorrendo pelos cantos da boca, os olhos injetados de fúria. Não era só medo, era a certeza de que aquele era o fim que eu merecia. Minha morte indigna. Minha morte indigna. Eu sentia cada batida do meu próprio coração ecoando no peito, um tambor apressado, pesado, anunciando o fim. O cheiro de terra seca e suor grudava no ar denso, e o rosnado dos cães, grave e incessante, parecia rasgar o tecido do silêncio que antes me engolia. Eles estavam perto demais, seus corpos tensos, músculos contraídos, prontos para o bote. Eu via a fúria em seus olhos vermelhos, e nela a confirmação de tudo o que eu sempre acreditei sobre mim. Minha tia, lá atrás, na Nigéria, tinha razão. Eu era uma mancha, um erro, um vasilhame quebrado, indigno de qualquer graça. Aquele calor que subia de dentro, sem queimar por fora, era a febre da culpa que me acompanhava desde a morte do meu irmão. Eu era um impostor no altar, um eco oco de fé, e agora o universo me cobrava. Cada fibra do meu ser gritava que eu merecia aquilo. Aquele era o meu veredito. O sol castigava minha nuca, mas o frio da condenação me atravessava a alma. Então, o primeiro cão se lançou. Um vulto marrom e branco, rápido como um raio, com a boca aberta, revelando dentes afiados. Eu não consegui reagir. Não tive força, nem vontade. Meu corpo, pesado e mole, simplesmente cedeu. Caí de joelhos no chão empoeirado. A terra áspera arranhando a pele, o impacto reverberando nos ossos. Não foi uma queda de reverência, mas de desespero puro. Um grito primal, gutural, rasgou minha garganta, vindo de um lugar que eu nem sabia que existia. Não era uma súplica à morte, mas um clamor por algo que eu nunca achei que mereceria. Santo Antônio! A palavra escapou, rouca, quebrada. Eu não planejei, não pensei. Foi um reflexo, uma última e irracional invocação. Uma fagulha de esperança em meio à escuridão que me engolfava. Tende piedade de mim,
um pecador. A frase veio carregada de anos de dor, de jejuns, de vigílias, de uma vida inteira tentando provar o que eu sentia ser impossível, que eu valia alguma coisa. Se essa dor, se essa luta, se essa crença de ser indigno cutucou algo em você, escreva agora nos comentários. Quero a verdade. Os cães estavam a centímetros. Eu senti o bafo quente de um deles no meu rosto, o cheiro de raiva e de algo selvagem. Meus olhos, marejados, focavam no terror iminente. Minha mente, no entanto, estava em um turbilhão. Será que era tarde demais? Será que minha oração tão impura, tão manchada pela minha própria indignidade, seria sequer ouvida? O tempo parou. O ruído dos insetos, que havia sumido antes, agora parecia um coro distante. Eu estava ali, rendido, exposto, esperando o golpe final. Mas ele não veio. Não do jeito que eu esperava. Mas ele não veio. Não do jeito que eu esperava. Aqueles 3 monstros, espuma escorrendo e dentes à mostra, pararam. A centímetros do meu corpo, do meu rosto, eles congelaram. Não era medo neles, nem recuo. Era como se tivessem virado estátuas de pedra, ali, na trilha empoeirada. Os olhos, antes vermelhos de fúria, agora fixos em algo que eu não via. Uma calma inexplicável que me arrepiou. O rosnado sumiu. O cheiro selvagem e denso se dissipou, levado por um silêncio que não era só ausência de som. Era um silêncio pesado, profundo, que engolia tudo. Eu não vi nenhuma luz, não ouvi uma voz vinda do céu, como nas histórias, mas senti. Senti uma onda de calor me envolvendo, vindo de dentro para fora, como se 1000 sóis acendessem no meu peito. Esse calor não queimava. Ele acalmava, esfazia o nó na garganta, derretia o gelo que havia se formado na minha alma por uma vida inteira. O terror que me paralisava, o medo da morte indigna, tudo se desfez, virou pó. E então, tão misteriosamente quanto surgiram, os cães se viraram. Sem um latido, sem o último rosnado, desapareceram na mata fechada, sumiram. Fiquei ali, de joelhos, sentindo a terra quente sob minhas mãos, o cheiro de mato seco no ar. Não era só a vida física que tinha sido poupada. Era algo muito maior, uma ressurreição. Eu compreendi, naquele silêncio ensurdecedor, que aquela não era uma punição, era uma intervenção divina, costurada com a minha própria dor, com a minha luta, com a mentira de ser indigno. Tudo isso não era um fardo, era um caminho. O caminho que me trouxe até a rendição absoluta, onde finalmente a graça pôde me alcançar. Não havia maldição, nunca houve. Havia um plano. Eu não era um vasilhame quebrado. Eu era um instrumento sendo forjado, moldado. Minha humildade, meu sofrimento, tudo aquilo me preparou para ser testemunha de um milagre. Meu Deus não era um juiz implacável. Ele era um Pai amoroso que intervém nos abismos mais profundos da nossa alma. Se você já sentiu esse chamado, diga: abre meus olhos. Eu me senti escolhido. Aceito. Pela primeira vez na vida, eu estava verdadeiramente livre das correntes da culpa. Aquele peso que me acompanhava desde a infância, o sussurro da tia, a vergonha de ter sobrevivido, tudo isso se desfez. Desapareceu como os cães na mata. Eu não era mais um impostor no altar. Eu era um filho amado. E a clareza. A clareza doeu. Doeu porque revelou os anos perdidos, as orações vazias, a distância que eu mesmo tinha imposto entre mim e a graça. Mas essa dor era libertadora. A dor era libertadora. Sabe, como um banho gelado depois de um dia de sol escaldante, chocante no começo, mas que te deixa leve, renovado por dentro. Eu entendi, naquele segundo, que a culpa não era um fardo que Deus me impunha, mas uma corrente que eu mesmo tinha forjado. Minhas orações vazias, minha distância, tudo era fruto daquela mentira que me contaram na infância e que eu, por anos, alimentei no meu coração. O silêncio ainda era pesado, mas agora ele não me assustava. Ele me convidava. O cheiro de terra seca e poeira, que antes parecia carregar o peso do meu desespero, agora tinha um toque de vida, um convite à esperança. Meus joelhos ainda doíam do impacto da queda,
mas a dor física era um lembrete pequeno da dor da alma que acabara de ser curada. Eu sentia o sol nigeriano na minha pele, um calor que antes me queimava com a vergonha, e agora me abraçava com uma promessa. Foi como se o véu, que cobria meus olhos desde criança, finalmente se rasgasse. A clareza era um presente, um tesouro que Santo Antônio, de alguma forma, tinha me entregado. E a primeira coisa que me veio à mente, com uma força que nunca senti, foi a necessidade de viver diferente. Não era mais sobre provar meu valor, mas sobre transbordar a graça que eu tinha recebido. Minha rotina de padre, antes um fardo de performance, virou um celeiro de gratidão. As missas, que eu celebrava com um nó na garganta, agora eram um rio de fé que fluía livre. Minha voz, antes trêmula e incerta, ganhava um timbre que vinha do coração, não da obrigação. Eu olhava para os fiéis, via seus rostos, suas angústias, e não sentia mais a sombra da minha própria indignidade me impedindo de alcançá-los. Eu era um canal, não um obstáculo. Se esta parte te alcançou, dá um like agora para que eu continue. E as pessoas, cara, as pessoas ao meu redor. Antes eu me escondia, evitava os olhares, o toque. Agora eu buscava. Eu queria ouvir suas histórias, compartilhar suas dores, e mais importante, compartilhar a verdade que eu tinha descoberto. Aquela mentira de que eu era um espírito inquieto, um vasilhame quebrado, tinha sido pulverizada. Eu não era mais um impostor no altar, mas um pastor que tinha provado da ovelha perdida e sido encontrado. Minha devoção, que antes era uma série de rituais vazios, virou um diálogo íntimo. As horas de oração, que eu preenchia com súplicas desesperadas por perdão, agora eram conversas com um pai que me amava incondicionalmente. Eu sentia a presença dele, não como um juiz distante, mas como um amigo próximo, um conselheiro. Cada palavra, cada silêncio, era preenchido por uma paz que eu jamais imaginei que existiria. Aquele frio no peito deu lugar a um calor constante, um aconchego. Minha devoção, que antes era uma série de rituais vazios, virou um diálogo íntimo. As horas de oração, que eu preenchia com súplicas desesperadas por perdão, agora eram conversas com um pai que me amava incondicionalmente. Eu sentia a presença dele, não como um juiz distante, mas como um amigo próximo, um conselheiro. Cada palavra, cada silêncio, era preenchido por uma paz que eu jamais imaginei que existiria. Aquele frio no peito deu lugar a um calor constante, um aconchego. Um calor que vinha de dentro, sem queimar por fora, me aquecendo até a alma. Talvez você que me escuta agora também carregue um peso, uma mentira antiga, um sussurro que insiste que você não é bom o suficiente, que seus erros são grandes demais. Eu sei como é essa prisão. Conheço o gosto amargo da culpa que se agarra na garganta, que seca a boca e pesa no peito. Mas a verdade é que, assim como eu, você não está sozinho nessa luta. Aquele calor que senti, aquela paz que me envolveu no meio do perigo, não era só para mim. É para quem se permite ser alcançado. É para quem decide olhar para dentro de verdade. Se isso cutucou algo em você, escreva agora nos comentários. Quero a verdade. É um convite para soltar o que te prende, para largar o fardo, para aceitar que a graça é um presente, um abraço inesperado, não uma recompensa por méritos que a gente nunca alcança. É uma escolha de coração, uma decisão que muda tudo, que vira a chave. Se essa decisão é sua, se você sente esse chamado, escreve: Jesus, eu te escolho. Deixa essa frase ecoar dentro de você. Sinta a leveza que ela traz, como um peso que escorrega dos ombros, deixando a pele livre. É o primeiro passo para uma liberdade que você nem imagina, que vai além de qualquer milagre visível. E amanhã de manhã, quando o sol nascer no seu quintal, eu te proponho algo simples. Primeiro, leia um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 15, sobre o filho pródigo. Sinta a compaixão daquele pai. Segundo, faça uma atitude pequena de gentileza com alguém que você nem conhece direito. Um vizinho, um colega de trabalho. Terceiro, renuncie a uma crítica interna que você faz a si mesmo, aquela voz que te diminui, que te sabota. E quarto, procure uma pessoa que você admira pela fé e compartilhe um pouco do que sentiu hoje. Se você valoriza relatos sem maquiagem, inscreva-se para caminhar comigo. No próximo vídeo do Santo Antônio Milagres, vamos mergulhar em outra história de fé que desafiou o impossível.
mostrando que a luz sempre encontra um caminho, mesmo nas maiores escuridões.